compadres, aqui é o Jefferson, pode me chamar de compadre. E hoje nós estamos aqui, eu quero falar um pouco sobre esse livro, Dicionário do Pensamento Marxista. Um livro que eu li, que ele é muito bom porque ele te dá uma boa base para você ler livros como O Capital do Marx, né? Você vai ter o volume 1, volume 2 e o volume 3, que eu ainda não li. Ou até mesmo o Manifesto do Partido Comunista, que é um livro bem menor. É um livro de 90 e poucas páginas. Mas o que eu quero tratar, vindo falar desse livro aqui? É que existe muitos maneirismos nas linguagens, você mudando de uma área para outra, que ela pode destoar o significado e entendimento de uma pessoa para outra, né? Um exemplo muito simples. A população normal, assim, corriqueira, subentende-se que o primeiro andar de um prédio é aquele que vem em, já em sequência que você adentra ao edifício, né? Sendo que ele é popularmente conhecido pelos engenheiros, arquitetos e quem é da área como térreo. É errado você falar que ali é o primeiro andar? É errado, mas a maior parte das pessoas vão entender que você está se referindo ao térreo, né? E a mesma coisa a gente pode dizer como um significado histórico. O termo igreja. A primeira vez que foi cunhado esse termo foi para se definir a uma determinada grupo que se organizou, instituiu regras e valores e surgiu como igreja. Que a gente pode rastrear, digamos, na igreja católica. Digamos, não vou dizer nem que sim nem que não. Eu não tenho certeza disso para poder falar desse estudo. É, mas é errado você falar que as outras igrejas são igrejas também? Não, não é errado, porque com o decorrer do tempo, o sentido ele se altera, mas ele mantém ainda. Tanto que você pode ver quando você vai olhar no dicionário, você vai ver assim, a palavra lá vai ter o primeiro significado, segundo significado, terceiro significado, né? E a mesma coisa você vale na área da geopolítica. Antes da gente falar um pouco de geopolítica, um outro exemplo que eu quero dar, é interessante. A aposentadoria para os militares, como que é chamado? É chamado de reforma. Aquele oficial é reformado. É bem interessante. Em vez de falar aposentado, ou eles vão falar salário, eles falam soldo, né? Então você vê que são palavras diferentes para a mesma coisa que a gente vê, assim, a mesma ação. E o mesmo ele vale para política, para geopolítica como um todo. E assim, né? Eu nos meus vídeos, quando eu vou conversar, eu busco abordar, tipo, partes menores do todo, porque esse livro aqui, ele tem aproximadamente umas 400 páginas só de conteúdo aqui do que é a visão. Uma palavra que eu quero usar é a palavra liberdade. Na visão marxista, que não é só na marxista, que ele pega a visão clássica, né? Ele usa o termo liberdade para definir você fazer o que é certo se fazer. Você fazer o errado não é liberdade, é libertinagem. E isso está contido aqui nesse livro. Nesse ponto, o marxismo ele tem o mesmo apontamento que o clássico, né? Mas vai ter coisas diferentes que o clássico vai se distinguir. Que nem Marx ele diz que as pessoas certas que merecerem vão estar nos cargos de liderança das comunas, né? Basicamente, isso é o mesmo significado de você falar meritocracia. Então, basicamente o que eu quero dizer, tem termos que você vai ouvir quando você estiver escutando uma pessoa que nem o professor Rock, eu, agora não lembro o nome do outro professor, agora, o Robson Farenaso, que você vai ficar assim, nossa, mas isso daí não faz sentido. Mas às vezes é por causa da linguagem que está sendo usada para abordar o tema, né? Ou quando você escuta uma coisa que nem eu comentei num outro vídeo, eu comentei assim, o comunismo ele prega ali a organização, é uma forma de organizar o comércio. Só que o comércio ele é uma coisa muito ampla, não é só a troca. Para você poder fazer a troca, você vai ter que ter a produção. Então, aí que fica uma dúvida. A produção está dentro do comércio, o comércio está dentro da produção, ou são coisas diferentes, mas interligadas, que não tem como você escapar, né? E para ficar mais fácil, eu escolho optar nesse sentido de você escolher um termo ali e trabalhar com ele. Por quê? Eu tenho uma visão que essa visão ela é minha, é da minha pessoa. Eu acho que todo mundo aqui deve conhecer o que é uma quimera. Uma quimera é um animal formado de várias partes. Se não me engano, é helênico isso. E quando você pega que nem Marx, Marx foi a pessoa que mais usou e abusou do termo meritocracia, apesar de ele não falar de forma direta. Tanto que você vai ter traduções, quer dizer, traduções não, perdão. Você vai ter
transcrições do livro dele, assim, de diferentes editoras, que vai estar escrito meritocracia, né? E daí o que que é a questão? Ele fala muito dessa parte da pessoa que merecer vai estar no cargo que merecer. Ok, ele é dos três grandes líderes políticos, é o que mais trata desse assunto. E outra coisa, Marx dos três é o que mais coloca o motivo de guerras e qualquer coisa ser a economia. Adam Smith, Edmund Burke, eles tratam de outros pontos. Vamos deixar o Burke um pouquinho de lado, vamos só tratar do Smith aqui e de Marx, né? Daí você pega outro termo aqui, que a esquerda usa muito, que é o assistencialismo, né? Cara, pessoal, meus amigos, o assistencialismo, ele é principalmente pregado pela escola de Chicago, que é uma escola liberal. A gente tem duas vertentes principais do liberalismo, né? A de Chicago e a austríaca, mas vamos se abordar somente na de Chicago. Tanto que se você olhar quem foi os ministros da Fazenda do governo PT, entre outros, Meirelles é um bom exemplo. Meirelles, ele é da escola de Chicago. Você pode pesquisar aí, entre outros que ficaram conhecidos como Chicago Boys, por causa daquela reforma liberal que aconteceu no regime de Pinochet, no Chile, né? Que é um grupo de pessoas que, se não me engano, tá o... Qual que é o nome mesmo do ministro lá do Bolsonaro, que foi? Paulo Guedes, né? Paulo Guedes, né? Paulo Guedes também é um Chicago Boy, né? Então eles têm essa visão. Por quê? Na visão liberal, eles acreditam da seguinte maneira, que você tem que ter essa distribuição de renda. E para a pessoa ter a liberdade, ela tem que ter dinheiro. Então, eles consideram justo você pegar de quem tem mais e dar para quem tem menos. E se a pessoa não quiser trabalhar, não é um fracasso do liberalismo. É um sucesso, porque a pessoa escolheu não trabalhar. Então, daí muitas pessoas confundem erroneamente que isso é uma coisa da esquerda. Tudo bem, não tem problema. Agora vamos lembrar do que eu falei de quimera. Nos dias de hoje, que a gente vê muito é uma quimera política. Você vê valores que originalmente era defendido por um lado, quando a gente está falando dos idealizadores de cada um dos lados, e sendo defendido pelo outro e vice-versa. A gente vê muito dessas loucuras nos dias atuais, que nem dar um exemplo. É bem simples. As pessoas hoje em dia chegam e falam: ah, eu sou contra a Europa, eu sou direita porque a Europa é o ou que sou a favor da Rússia porque a Rússia ela é conservadora. Pô, mas a Rússia não é uma democracia. Aí chega a gente que vai nos comentários e fala: ah, não, a Rússia é uma democracia, sim, tem eleição. Tá, mas uma democracia não é só eleição, é um Estado de Direito, entre outras coisas que tem que ser somado. Eleição você tem na Venezuela e vai dizer que você concorda com o resultado lá. E também não quero que ninguém venha falando aqui que a eleição brasileira foi fraudada. Tudo bem, meus queridos? Mas o que eu quero dizer, assim, também não tem problema. Por quê? Eu mesmo tenho uma visão política e ideológica. Eu tenho desejos aqui na minha terra, onde eu moro, de fazer ela prosperar. E para isso eu penso uma fusão entre o público e o privado. Eu quero fazer a parte privada e trabalho buscando fazer alianças no público. Um exemplo bem simples de uma coisa que eu quero fazer aqui é uma horta vertical horizontal. Poderia dizer até uma horta 3D, baseado com materiais orgânicos, lógico que você vai ter para o plantio, materiais reciclados para poder dar um reuso e estender a vida deles, né? Eu tenho todo esse projeto. No sábado seguinte ao lançamento desse vídeo aqui, no podcast Prosa de Compadre, vai vir um homem que ele é do MST no podcast que eu tenho. Esse homem a gente vai tratar de biofloresta, orgânicos naturais, né? Orgânicos naturais, adubos naturais, orgânicos, tudo mais, né? E para mim, a minha visão ela é muito simples, né? Se essa pessoa me ajuda a sair do ponto A ao ponto B, até o ponto, do ponto A ao ponto B, nós dois somos aliados. A partir disso, não é que a gente é inimigo, a gente vai destoar e vamos se confrontar no mundo das ideias. Espero que o nosso bom general prussiano Clovis não se faça valer aqui, porque Clovis falava que a guerra é a continuação da política por outros meios, né? Espero que a gente não chegue nesse ponto, né? Mas o que eu quero tratar, quando a gente se apega num vídeo assim e fala algum conteúdo, a gente tem que lembrar que a gente tem muitas e muitas camadas e muitos significados para aquela palavra de determinados momentos, né? Para poder interpretar. E o mais interessante é a gente, antes de chegar e falar que a pessoa está errada, a gente buscar saber qual que é a base dessa pessoa. Se é uma base mais clássica. Ah, mas para mim não importa o clássico, importa o hoje. Tá bom, não tem problema. Você tá certo. O hoje é o que a gente está vivendo, né? Mas não vamos esquecer do clássico, né? O clássico ele que deu a base para chegarmos até hoje. Então se destoou aquilo que era inicialmente da direita, que era você dar os auxílios agora virou da esquerda, não tem problema, você tá dando resultado, é o que importa. Ah, não tá dando mais resultado, tem que fazer uma reforminha? Vamos nisso. O importante é a gente conseguir fazer as coisas. E esse canal aqui é um canal de ideias, né? Eu vou apresentar em alguns determinados momentos o conceito mais clássico, depois o conceito reformado, mais moderno, entre outras formas que eu vou apresentar.
E vai ser muito interessante. Essa semana eu tive um vídeo que passou, né? Que teve bastante comentários, né? Gostei bastante, eu até peguei todos os comentários, né? Que teve assim, eu respondi todos que eu pude, porque graças a Deus eu consigo agora responder, né? E montei um post no meu YouTube ali, com todos os pontos levantados, coloquei uma fotozinha legalzinha ali. E peço para vocês que comentaram, ou que só assistiram, ou que estão assistindo primeiro, vejam o post, né? Do que eu postei e vamos debater lá, pra gente poder crescer. Uma coisa muito interessante, que no dia de ontem tá na casa de um amigo meu, e o pai dele chegou, né? E depois eu entrevistei o irmão do pai desse meu amigo, né? E os dois falaram a mesma coisa, que é uma visão que eu tenho também. Que bom que existe esse pensamento diferente. Porque que chato seria o mundo se todo mundo pensasse igual. Você cresce, você tem a agregar quando você pensa diferente, que se apresenta um novo grau, uma nova ótica para a vida da pessoa. Quero agradecer você que me acompanhou até esse vídeo, não sei quanto tempo ele já está seguindo, acho que vai ser um pouquinho mais longo, por ter ficado aqui. Quero desejar para você uma ótima semana, um forte abraço, tudo de bom para vocês. Pedir para que vocês deixem o like, se inscrevam no canal, compartilhem com seus amigos, que vocês acompanhem as iniciativas da casa que a gente tem, que é o podcast Projeto Compadre, o Além da Quimera e o Projeto Malaquias. Quero desejar a todo mundo um forte abraço e até mais, meus queridos amigos e compadres.